Alô, bom dia a todos vocês. Aqui estamos de volta hoje para trazer para vocês este vídeo sobre sermão expositivo. Sermão expositivo. Mas antes vamos aqui recapitular para vocês algumas coisas. Nós somos da comunidade Close. Comunidade Close significa estar sobre a luz, estar debaixo da luz. Então, nós somos da comunidade Close, sou o pastor Joseval. E a nossa intenção com esses vídeos sobre sermão textual, sermão temático, sermão expositivo, a arte de pregar, essas instruções que nós estamos passando para pregadores leigos, iniciantes no ministério, pastores sem uma formação acadêmica, para melhorar a sua pregação, para melhorar a sua apresentação de sermão na sua igreja, edificar a vida baseada na Bíblia, sem fugir da Bíblia. A primeira coisa que eu quero falar hoje para vocês é que na internet vocês vão adquirir este livro aqui que está nas minhas mãos. Custa em média aí R$20 aproximadamente. Vem pelo correio. Você não encontra com facilidade esse livro em biblioteca por aí. É muito difícil. Mas tem na internet já. Você pode procurar lá. Chave Bíblica. Todo pregador deve ter esse tesouro na mão. Aqui você tem todas as concordâncias bíblicas necessárias para uma pesquisa bíblica. Chave Bíblica. Alguns têm a concordância bíblica, mas ela é menos abrangente, às vezes, do que a chave bíblica. Esse instrumento, chave bíblica, mais a Bíblia, vai te facilitar na pesquisa. Achar o texto rapidamente, ler o contexto rapidamente, comparar com outros textos da própria Bíblia. Esse aqui está bem velhinho, né? Realmente bem velhinho. Então, adquira uma chave bíblica para você e você vai ter seu trabalho facilitado. Aliás, não somente a chave bíblica, mas compre bons livros, leia bons livros, né, de autores bíblicos sobre diversos assuntos para melhorar o seu vocabulário, melhorar as suas ideias a respeito de textos bíblicos, explicações bíblicas, comentários bíblicos, é muito interessante também. Você encontra tudo isso na internet hoje. Mas se você puder mandar sua biblioteca, é muito interessante. Um bom pastor tem as suas próprias ferramentas. O pedreiro não empresta a colher. O açougueiro não empresta a sua faca. Assim, o pregador, né, tem a sua biblioteca para desenvolver os seus sermões. Então, vamos aí primeiro nos equipar, né, e para depois desenvolver. Hoje nós vamos falar sobre sermão expositivo. Sermão expositivo. Né? Um sermão cuja ideia central ela é tirada de um texto abrangente, de um texto longo. Por exemplo, nós vamos falar sobre... Hoje não, né? Nós vamos montar outro sermão aqui, mas vamos dar um exemplo assim. Vamos exemplificar Lucas, capítulo 25, onde fala de a ovelha perdida, a dracma perdida, o filho perdido. Então, eu tenho 3 parábolas longas com a mesma ideia. Então, eu tenho um tema central ali, que é algo de valor que se perdeu. Algo de valor que se perdeu. O filho, a dracma e a ovelha. E essa ideia central de estar perdido encerra-se com uma conclusão bem lógica. Foram achados e houve festa. Então, só para pincelar uma ideia de um texto abrangente, um texto longo. Então, no sermão expositivo,
eu não trabalho com um texto pequeno, como no sermão textual. Eu não trabalho com um tema, somente como no sermão temático. Eu trabalho com a ideia abrangente de um texto longo, uma parábola, uma história. Vou pregar sobre a história de José. Eu não posso ficar detido em um versículo só. É a história de José, por exemplo. Então, no sermão expositivo, eu vou partir da ideia do texto, a ideia central do texto e do seu contexto. Porque no sermão expositivo, eu vou trabalhar o contexto da Escritura. O contexto da Escritura. Eu quero pregar Bíblia. É o contexto bíblico. Não vou sair disso. Esse sermão impede que eu saia do contexto. Depois de termos a ideia, nós vamos ter o quê? As divisões. Tópicos e subtópicos do sermão. Não vou estruturar um aqui para a gente ver como é que faz. Dividir a ideia em várias divisões, subtópicos, né? Para fazermos ao final a sua aplicação. Então, o sermão expositivo, o príncipe dos sermões, né? Ele vai te levar a uma aplicação bem lógica, bem clara na sua pregação. E isso vai mostrar para os seus ouvintes, tá, o verdadeiro sentido do que a Bíblia quer dizer naquele texto. Não adianta só pregar unção, bênção, cura, aleluia, glória a Deus. Não, nada disso não. Isso tudo é bom, mas não é... mas é um sermão muito intelectual. Não é um sermão... O que fizer para Deus, faça com primazia. Ainda mais quando você vai ensinar, né? Você é responsável pelo ensino que você passa. Ensinou errado, você responde pelo erro que você cometeu. Porque pessoas vão aprender errado e vão ensinar errado também. Então devemos ter primazia naquilo que a gente faz. No sermão expositivo, dentro do texto e do contexto, eu vou buscar um conteúdo do texto. Tá? Então, dentro do texto e do contexto, eu vou formular o meu sermão e aí achar todo o conteúdo que eu preciso. Todo o conteúdo que eu preciso. Para pregar somente o que o texto, o contexto, diz. Eu não posso usar um texto fora do contexto como pretexto para me apresentar como pregador. Eu tenho que usar um texto e o seu contexto, sem pretexto, tá? Para mostrar o que realmente a Bíblia diz. No sermão expositivo, tendo o texto e seu contexto já definido, não se põe nada mais nesse contexto. Não entra outras coisas, outros assuntos desse contexto. Não é porque eu vou expor a Bíblia que eu vou, então, falar de diversos assuntos que não têm relevância ao meu contexto. Eu vou expor o meu sermão pela Bíblia dentro do contexto da ideia original achada. Então, eu vou trabalhar a minha ideia original. Tá? Você expõe, então, expor quer dizer, no seu contexto, você vai extrair o suprassumo, o suco, né? O néctar do texto. Você vai extrair, numa exegese, o néctar do texto. Então você vai ter uma única ideia reforçada por diversos outros textos bíblicos que vai explicar o seu contexto, o seu texto, a ideia central ali almejada por você. Então, esse é um sermão expositivo. Ele trabalha o texto. Ele é fiel ao texto. Ok? E ele
explica o texto de forma coesa, de forma organizada, de maneira que o ouvinte, ao final, quando da aplicação, entende aquilo que a Bíblia diz. Não que o pregador diz, aquilo que a Bíblia diz. Então, isso é chamado sermão bíblico. Príncipe dos sermões, é o sermão expositivo. Eu creio que qualquer pastor, qualquer leigo, pode desenvolver um sermão expositivo. Se equipe com livros, se equipe com chave bíblica, mas principalmente, olha, para fazer um sermão, seja ele textual, temático ou expositivo, leia a Bíblia, leia, releia, leia. Ore. Compreende a necessidade da sua igreja. Deus vai lhe dar o sermão. Não vá para a sua igreja com a ideia de que Deus vai falar na hora para você. Isso não existe. Isso não existe. Porque mesmo que você esteja na unção do Espírito Santo, cheio do poder do Espírito Santo, e o texto bíblico venha para você, a compreensão do texto, a explicação do texto deve seguir ordem bem estruturada, bem coesa, com a finalidade única de evangelizar, edificar vidas. E você tem somente uma oportunidade. Se você perder essa oportunidade naquela pregação, já era. Então vamos tomar cuidado com aquilo que nós colocamos para nossos ouvintes, ok? Deixe-me apagar aqui a lousa e vamos partir então para o sermão expositivo. Sermão expositivo. Pastor, como é que eu inicio um sermão expositivo? Ora, eu já disse para você. Você precisa de um texto. Você precisa partir da Bíblia. Como você vai achar um texto? Leia a Bíblia. Leia diariamente, rotineiramente, e você vai, então, o Espírito Santo vai falar então com você, porque nenhuma mensagem pode ser pregada sem primeiro o pregador ter sentido. Então, se eu vou pregar na hora, vou abrir a Bíblia na hora, no culto, e vou pregar uma mensagem que o Espírito Santo vai me dar, eu não senti a mensagem, como que eu vou pregar? Eu preciso ter sentido a mensagem primeiro, tem que ter falado comigo. Se a mensagem bíblica não falou com o pregador, ela não vai falar com a igreja. Não vai falar com a igreja. Então eu preciso pregar para que a igreja escute o Espírito Santo falando. E isso me leva a uma preparação primária. Não posso chegar simplesmente na hora e falar, o Espírito Santo vai falar comigo na hora, ok. Mas eu não sei o que o Espírito Santo vai falar. Então aquela coisa gostosa que o pregador vai, sabe aquele pudim de leite gostoso que o pregador já provou em casa e fala, olha, come isso que isso é bom, eu já provei. É a mensagem que você vai passar. Tá ok? Nós vamos trabalhar hoje um texto em Lucas capítulo 12, versículo de 1 a 12. Lucas, olha, eu vou colocar aqui Lucas 12, de 1 a 12. Tá ok? Lucas 12, eu tô parecendo um homem, tá ok? Não vai por aí não, hein? Isso não, não é bom. Lucas 12, de 1 a 12. 1 a 12. Vou pedir para qualquer irmão aqui da igreja poder fazer essa leitura bem alto para que possamos acompanhar, possamos compreender. Por favor, qualquer pessoa.
Ajuntando-se, entretanto, muitos milhares de pessoas, de sorte que se atropelavam uns aos outros, começou a dizer aos seus discípulos: Acautelai-vos primeiramente do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Mas nada há encoberto que não haja de ser descoberto, nem oculto que não haja de ser sabido. Porquanto tudo o que em trevas dissestes, à luz será ouvido, e o que falastes ao ouvido no gabinete, sobre os telhados será apregoado. E digo-vos, amigos meus, não temais os que matam o corpo, e depois não têm mais que fazer. Mas eu vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que depois de matar tem poder para lançar no inferno. Sim, vos digo a esse temei. Não se vendem 5 passarinhos por 2 centis? E nenhum deles está esquecido diante de Deus. E até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois, mais valeis vós do que muitos passarinhos. E digo-vos que todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas quem me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. E a todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoada. Mas ao que blasfemar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado. E, quando vos conduzirem às sinagogas, aos magistrados e potestades, não estejais solícitos de como ou do que haveis de responder, nem do que haveis de dizer, porque na mesma hora vos ensinará o Espírito Santo o que vos convenha falar. Glória a Deus. Então temos aí o texto. Ok. Já tenho o texto bíblico. Agora eu preciso extrair desse texto bíblico a ideia central. A ideia central. Qual é a ideia central desse texto? Então eu tenho que ler, reler, ler novamente, reler, ao ponto de entender qual é a ideia primária, central, a maior ideia nesse texto. Eu gosto, por exemplo, de reler. Por exemplo, a irmã que leu, releia para mim o versículo 1, por favor. Ajuntando-se, entretanto, muitos milhares de pessoas, de sorte que se atropelavam uns aos outros, começou a dizer aos seus discípulos: Acautelai-vos primeiramente. Amém, amém. Então, olha, eu vejo ali nesse texto, no versículo 1, a ideia central. Ele já começa dizendo: acautelai-vos. Acautelai-vos. Tomar cautela. Ter cuidado. Então, eu vejo o tema central. Eu aqui não vou estar pregando para vocês. Então, não vou fazer a introdução do sermão. Todo sermão ele começa com texto bíblico, o tema, o título, todo sermão. E a introdução do sermão. Mas eu vou explicar a introdução do sermão quando gravarmos o vídeo sobre a arte de pregar, a homilética. Então, vamos voltar aqui. Eu tenho o texto bíblico, Lucas 12, de 1 a 12. Eu tenho agora o tema central, acautelai-vos, que eu vou traduzir como tomar cautela, tomar cuidado. Então, cuidado, numa linguagem mais natural, nosso cuidado. Eu tenho uma ideia central que é cuidado. Cuidado.
Agora, eu posso colocar um título. Veja, o assunto é cuidado. O título não é o assunto. Eu posso, por exemplo, colocar como título: cuidado do crente, ou cautela do crente, cuidado do cristão, cuidado do cristão, ou cautelas de um cristão, por exemplo. Isso é o título. Meu tema central é cuidado. Meu título pode ser cuidado do cristão, ou temor do cristão, ou cautela de um cristão. Então eu comecei a esboçar. Veja, na homilia, que é o sermão escrito, eu estou fazendo apenas o esqueleto, o esboço. O esboço. O conteúdo, a carne, tá? Desse sermão, as gordurinhas desse sermão, será extraída do contexto bíblico, do desenvolvimento de Lucas 12, de 1 a 12, e de todos os contextos bíblicos que eu vou mergulhar na Bíblia para expor a vocês. Na homilia, eu devo ter tudo por escrito. Em 1, 2, 3, 4, 5 lauda. O que eu vou pregar tem que estar escrito na homilia. A minha homilia. E eu não posso falhar em relação àquilo que está escrito. Tenho que pregar aquilo que está escrito. Esta é uma homilia. Aqui é só o esboço do sermão. O esqueleto de um sermão. Depois, no contexto, você desenvolve dentro da ideia central todo o conteúdo que você vai pregar. Então, nós temos o tema, temos o texto, o tema, título. O que eu preciso agora? Eu preciso das divisões. Eu preciso fazer as divisões do texto, da ideia central. Divisões da ideia. Ok? Então, eu vou partir agora para divisão. Então, eu vou para a primeira divisão. O texto diz: acautelai-vos dos fermentos dos fariseus. O que eu entendo por isso? O que é fermento de fariseu? Qual é a ideia central referente aos fariseus? É que os fariseus eram o quê? Principalmente. Começa com I e termina com procta. Eles eram exatamente, hipócritas. Fariseu traz a ideia de hipocrisia. Hipocrisia. Então, o que eu vejo aqui? Eu vejo Jesus dizendo: cuidado com a hipocrisia. Cuidado com a hipocrisia. Onde que está isso no texto? Do versículo 1 ao versículo 4. Leia aí, irmã, para mim, por favor. Ajuntando-se, entretanto, muitos milhares de pessoas, de sorte que se atropelavam uns aos outros, começou a dizer aos seus discípulos: acautelai-vos primeiramente do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Mas nada há encoberto que não haja de ser descoberto, nem oculto que não haja de ser sabido. Porquanto tudo o que em trevas dissestes, à luz será ouvido, e o que falastes ao ouvido no gabinete, sobre os telhados será apregoado. E digo-vos, amigos meus, não temais os que matam o corpo, e depois não tem mais o que fazer. Olha aí, meu irmão. Hipocrisia. Então, eu estou começando a fazer uma dissertação aqui sobre Lucas 12, de 1 a 12, no sermão expositivo. Eu tenho a ideia central, o cuidado, a cautela do crente, né? Cuidado do cristão. Estou fazendo as divisões. A primeira divisão baseada em
capítulo 12, versículo de 1 a 4, cuidado com a hipocrisia. E ele traz uma série de subtópicos aí para falar da hipocrisia. Né? Para falar da hipocrisia. Ele começa dizendo que quem pratica a hipocrisia normalmente esconde pecado, né? Esconde pecado, olha lá. Olha, meu irmão, esconde pecado. Tem tanto crente escondendo pecado. Tem tantos irmãos dando glórias a Deus e aleluia, profetizando por aí, mas fermentado somente. Lá na frente briga com o outro, deixa a igreja, vai embora, não tem compromisso nenhum. Esconde pecado. Esconde pecado. Na Bíblia, lá em Gênesis, a gente vê em Gênesis, olha só no sermão expositivo, estou já percorrendo a Bíblia, que Adão e Eva, quando pecaram, a primeira coisa que fizeram foi tentar esconder o pecado de Deus. Tentar esconder o pecado. Mas Deus não se deixa enganar. Depois, em Gênesis capítulo 4, também, nós vamos ver a sequência do pecado, onde Caim mata o Abel, seu irmão, e também tenta esconder o pecado. Agora, meu irmão, no sermão expositivo, eu posso pegar esse contexto de Gênesis, capítulo 3 e 4 aqui. Posso pegar esse contexto e desenvolver esse subtópico aqui. Eu estou com hipocrisia. Estou com o subtópico A, esconder pecado. Cuidado para não esconder pecado. Cuidado para não agir com hipocrisia. Estou trabalhando em Lucas 12, de 1 a 4. Agora estou em Gênesis, capítulo 3 e 4. Não posso fugir do meu tema, que é cuidado. Eu não posso fugir do meu tema, que é cuidado. Mas eu tenho já conteúdo para desenvolver. Adão devia ter cuidado. Caim devia ter cuidado. Aqui, desse subtópico A, B e C, eu posso tirar ainda outros subtópicos. E assim por diante, eu posso fazer quantos eu quiser. Afinal de contas, eu estou dissecando o texto. Mas nós vamos ficar hoje só com a divisão principal e a subdivisão. Mas eu posso fazer subdivisões das subdivisões, das subdivisões, das subdivisões e ir desenvolvendo a minha homilia. Então, tema, cuidado. O texto, Lucas capítulo 12, o título, cuidado do cristão. Cuidado que o cristão deve tomar. A primeira divisão, cuidado para não agir com hipocrisia. Vou explicar esse conteúdo aqui no contexto. E a minha explicação é que na hipocrisia há uma tendência de esconder pecado. E eu vou desenvolver esse subtema, esconder pecado. Buscando sugar da Bíblia a ideia de se esconder pecado. Outra conclusão bem clara que o texto diz, de 1 a 4, é cuidado para não agir com falsidade. Cuidado para não agir com falsidade. Ah, meu Deus do céu! Quantas pessoas da igreja agindo falsamente? Pessoas que têm aparência, mas não é. Para os antigos é o crente denorex, né? Crente denorex. Parece, mas não é. Parece, mas não é. Olha lá, 2 Pedro
2, parece-me, versículo 1. Creio que é isso. 2 Pedro 2, versículo 1. Alguém pode ler aí? A irmã que estava lendo, por favor. Deixando, pois, toda a malícia, todo o engano, fingimentos, invejas e todas as murmurações. Meu irmão, para de ser falso. Eu estou fazendo um sermão expositivo. Agora eu tenho o contexto de Pedro. Eu posso sugar desse contexto e desse contexto o conteúdo sobre falsidade. Perceba, se eu tivesse aqui um sermão temático, eu tinha aqui vários temas. Eu tinha o tema hipocrisia, eu tenho o tema esconder, tinha o tema falsidade, e desenvolver um sermão em cima do tema. Mas eu estou fazendo um sermão expositivo. Eu estou desenvolvendo um sermão em cima do texto e do contexto. E o contexto abrange toda a Bíblia. O contexto abrange toda a Bíblia. Então, quando eu estou falando de cuidado, que é a ideia central, o tema central, com o título Cuidado que o cristão deve ter, eu estou colocando a primeira divisão, tomar cuidado contra a hipocrisia. E vou extrair o meu conteúdo da Bíblia, especialmente do versículo 1 a 4, um texto bem abrangente. Vou tirar subdivisões como cuidado para não esconder de Deus seus pecados. Gênesis 3, 4, especialmente, tem outros textos, na chave bíblica, eu vou encontrar diversos textos que falam sobre isso. Depois, na subdivisão B, eu vou ter falsidade, fingimento. Essas coisas não convêm ao crente, mas acontece dentro da igreja. E a terceira subdivisão que eu vou tirar aqui meus irmãos, lá em Efésios 5, 4. Lê para mim aí, Efésios 5, 4. Efésios 5, versículo 4. Acha aí na Bíblia. Vamos trabalhar esse contexto aqui. Veja o que diz lá, chocarrice. Lê para mim. Nem torpezas, nem parvoices, nem chocarrices, que não convém, mas antes ações de graças. Oh, meu irmão! Ô, cristão! Cuidado com a fofoca, cristão! Não é comum a palavra chocarrice. Não é comum para nós a palavra chocarrice. Mas é muito comum a palavra fofoca. Fofoca. Telefone sem fio. Oh, a Maria tem uma faca. Passa para o outro. Oh, a Maria tem uma vaca. Quando chega no último, oh, a Maria é uma vaca. E não era. A palavra era Maria tem uma faca. A fofoca aumenta. A fofoca aumenta. Então, cuidado que o cristão deve ter. Cuidado com a hipocrisia. Na hipocrisia, se esconde as coisas. Na hipocrisia, se age falsamente. Na hipocrisia, se desenvolve fofoca. Cristão hipócrita. Na igreja é santo. Na vida cotidiana, é um hipócrita. Ok? Então, eu tenho uma divisão. Desse sermão expositivo. Eu tenho contexto e diversos textos para tirar um conteúdo, uma exegese, extraindo dessas passagens bíblicas, da passagem bíblica central, tudo o que eu preciso para expor para a minha igreja. O sermão expositivo. Eu estou trabalhando com a Bíblia toda, porém, sem fugir do tema, cuidado, e sem acrescentar nada mais. Se eu vou falar de falsidade, estou fugindo do contexto? Não, eu não posso. Vou voltar para o contexto.
Devo permanecer no contexto. Ok? Vamos tentar apertar aqui o tópico 2. Só para expor para vocês. A orientação do sermão expositivo. Eu vou na igreja, mas pastor, nós só falar de bênção. Falar que Deus tem uma promessa para mim. Profecia na minha cabeça. O irmão vem lá e profetiza o que Deus tem para mim nessa semana. Eu vou lá no Facebook, o pessoal coloca lá, olha, Deus tem uma bênção para você essa semana. Se você concorda, diga amém. Vai acontecer um milagre na sua vida, amém? Amém, claro que vai. Eu sou abençoado, eu sei disso. Eu não preciso correr atrás de bênção, eu quero entender a Bíblia. Tá bom? Vamos para a segunda divisão? A segunda divisão está no versículo 5 a 7. Versículo 5 a 7. Pode ler para mim, minha irmã? Mas eu vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de matar, tem poder para lançar no inferno. Sim, vos digo a esse temei. Não se vendem 5 passarinhos por 2 ceitis? E nenhum deles está esquecido diante de Deus. E até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois, mais valeis vós do que muitos passarinhos. Amém? Então, eu tenho agora a divisão 2. E a minha divisão 2 é a ideia central dos 5 a 7. E a ideia central dos 5 a 7 é a palavra temer. O temor. O temor. Ok? Então eu estou aqui agora no contexto dos 5 a 7 de Lucas capítulo 12. Eu estou trabalhando um texto abrangente, fazendo as minhas divisões e subdivisões, pesquisando na Bíblia em outros textos e contexto, sobre aquilo que eu quero expor, quero extrair o conteúdo que eu quero passar para você. Encontrei na primeira divisão o conteúdo hipocrisia. Encontrei nas subdivisões desse conteúdo hipocrisia as palavras esconder, falsidade e fofoca. Eu estou explicando sobre esse sem fugir muito do contexto, porque eu tenho um tempo limitado para pregar. Então, eu vou dar o mesmo tempo para 1 minuto para este, 1 minuto para este, 1 minuto para este, 2 minutos para o central. Então, eu tenho ali 5 minutos para desenvolver essa divisão. Eu vou ter 5 minutos para desenvolver a divisão 2, 5 minutos para desenvolver a divisão 3. Tá? Eu tenho 10 minutos para desenvolver a introdução. Eu tenho 10 minutos para desenvolver a conclusão. Eu tenho 5 minutos para desenvolver o apelo. Então, eu vou fazer uma medição do meu sermão cronológica e vou expor esse sermão em meia hora, 40 minutos, dividindo todos os tópicos e subtópicos em determinada quantidade de tempo para não fugir o horário da igreja. Quando a gente prega o que quer, na hora que quer, a gente vai e o culto termina meia-noite. Mas quando você prega com cuidado, esse seu sermão bem estruturado, você tem o tempo certo, desenvolve um conteúdo bom, uma ideia estruturada, que chega a uma lógica bem aplicada e leva o entendimento da Bíblia. Então vamos lá. Segundo tópico, temor. Temor. Eu digo a vocês, a quem vocês devem temer? Né? Eu digo a vocês, não é o homem que vocês devem temer. Vocês devem temer a quem pode matar e punir a tua alma. Isso aqui é terrível, né? Quem é que pode dar a vida e quem tira a vida? Somente Deus. Olha que subtópico. Deus. Falar de Deus agora. A Bíblia toda fala de Deus. Aliás, por falar
Dizem por aí que teologia não presta. Não se faz estudo de Deus. A gente não faz estudo de Deus. A gente faz estudo da Bíblia. Nós estudamos a teologia sistemática, pela Bíblia, para compreender a revelação de Deus. Como Deus quis se revelar e se revela ainda hoje. Então nós estudamos Deus, estudamos Cristo, o Espírito Santo, demonologia, angiologia, queda, tudo isso é teologia sistemática. Para compreender na revelação da palavra quem é Deus. Temei a quem pode tirar a vossa vida, a vossa alma. É onde eu acho isso na Bíblia? Apocalipse 14. Tem algum texto aí? A gente pode ler, onde fica? Vamos lá, irmão, bem rapidinho, me ajuda aí. Apocalipse 14, 7. 14, 7 de Apocalipse. Dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Temei a Deus e dai-lhe glória. Olha lá, lê para mim no versículo 5 de Lucas 12. Lucas 12, 5. Mas eu vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de matar, tem poder para lançar no inferno. Sim, vos digo, a esse temei. Quem é que... Satanás tem poder de lançar no inferno? Não. O inferno pertence a Deus. Satanás vai ser lançado no inferno. Mas temei aquele que tem poder de matar e lançar no inferno, que é Deus. A ele dá glória. Cuidado do cristão. Cuidado que o cristão deve ter contra a hipocrisia. Para não esconder pecado. Para não agir com falsidade. Para não ser um fofoqueiro. Chocarice. Cuidado que o cristão deve ter. É o cuidado de temer a Deus. E é a Ele, somente a Ele render glória. Cuidado contra idolatria. Cuidado com as consagrações a outros deuses. Segundo subtópico. Aqui nós chamamos expositivo. Segundo subtópico. Bem, eu tenho esse segundo subtópico dentro do próprio contexto da palavra acautelai-vos. No Salmo 40, versículo 17. Salmo 40, versículo 17. Pode ler para mim? Mas eu sou pobre e necessitado. Contudo, Senhor, cuida de mim. Tu és o meu auxílio e o meu libertador. Não te detenhas, ó meu Deus. Lê de novo, por favor. Mas eu sou pobre e necessitado. Contudo, o Senhor cuida de mim. Deus cuida de mim. Se eu temo a Deus, Ele pode tirar a minha vida e lançar-me no inferno. Mas se eu tenho temor a Deus, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Eu tenho que ter o cuidado de permanecer fiel a Deus. Pois nos piores momentos, Deus cuida de mim. Deus cuida de nós. Isso é bom? Isso é bom? Isso é maravilhoso, né? Agora, vá para 1 Pedro. 1 Pedro 3, versículo 4. 1 Pedro 3, versículo 4.
temor. Que diz lá? Mas na beleza interior, no incorruptível traje de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Meu irmão, tome cuidado com a sua vida de cristão. Tema a Deus. Ele cuida de você. Porque você é precioso. Você tem valor. Você é precioso para Deus. Precioso para Deus. Se revista de vestes espirituais. Não de chocarrice. Não de falsidade. Não de esconder pecado com hipocrisia diante de Deus. Não agir como mudando, mas agir em temor a Deus. Olha aqui, ó. Esqueleto do meu sermão até aqui. Lucas capítulo 12, de 1 a 2. Cuidado, tema central. Cuidado que o cristão deve ter. A divisão 1 e 2. Divisão 1, hipocrisia, do versículo 1 ao 4. Subdivisão da divisão 1. Primeira, esconder pecado. Gênesis 3 e 4. Segunda, subdivisão da divisão 1. Agir com falsidade. 2 Pedro 2, 1. Estou percorrendo a Bíblia. Terceiro, agir com chocarrice. Quer dizer, fofocas. Cuidado com isso. Efésios 5, 4. Eu estou percorrendo a Bíblia sem fugir do contexto. Sem fugir do contexto. Na segunda divisão, eu tenho temer a Deus, de 5 a 7, no texto de Lucas 12. Então eu tenho que, o temor a Deus, sabe, é a primeira subdivisão, Apocalipse 14, 7. E a Ele dá glória. Eu tenho que Ele, Deus, temendo a Ele, eu sei que Ele vai cuidar de mim. Salmo 40, versículo 17. Eu tenho que ter cuidado, porque temendo a Deus, Ele cuida de mim. Porque eu sou precioso para Deus. Precioso para Deus. Até aqui está entendido? Eu vou precisar apagar aqui para continuarmos a última, terceira divisão. Tá bom? Então deixa eu apagar essa parte aqui. Graças a Deus nós temos o recurso da internet agora, né? Que você pode pausar e voltar aí. Eu ainda estou usando a lousa aqui, quadro negro. É que o meu projetor simplesmente pifou. Se alguém quiser me dar um projetor, estou sem ultimamente. Mas vamos lá para a divisão terceira. Sermão expositivo. Terceira divisão. Eu já falei da divisão primeira, que foi hipocrisia. Falei da divisão segunda, que é temor. Agora eu vou falar da terceira divisão, que está baseado dos versículos 8 a 12. 8 a 12. Por favor, a irmã que estava lendo, pode ler para mim? E digo-vos que todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas quem me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. E a todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoada. Mas ao que blasfemar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado. E quando vos conduzirem às sinagogas, aos magistrados e potestades, não estejais solícitos de como ou do que haveis de responder, nem do que haveis de dizer, porque na mesma hora vos ensinará o Espírito Santo o que vos convenha falar. Amém. Esteja atento à leitura da Bíblia. Veja que a minha leitura aqui hoje estava dispersa, né? Um pouquinho. No sermão expositivo, a gente fica bem atento, porque
A ideia é assim, eu quero saber se está pregando Bíblia, quero saber se o pastor está falando. Não, tá, desculpa, irmã, está bem concentrada. Ela está dizendo. Não, estava concentrada aqui, o pastor está certo, então tá bom. Mas olha só, a gente expõe o contexto, explora a Bíblia sem fugir do contexto, para realmente fazer com que a pessoa fique concentrada, a pessoa fique compenetrada naquilo que está sendo falado. Então eu falei do cuidado do cristão com o tema cuidado. Eu falei da hipocrisia de agir falsamente, esconder pecado, fofocas, essas coisas. Eu falei de temer a Deus, tomar cuidado para temer a Deus, porque se você não temer a Deus, você vai cometer pecado. Deus cuida de você, porque você é importante para Deus. Eu explorei a Bíblia falando desses subdivisões. Agora, na última subdivisão, estou fazendo só com 13, eu posso fazer com 4, com 5, com 6, desde que eu tenha subdivisões para fazer. Eu posso fazer subdivisões da divisão, subdivisões das subdivisões, não tem problema. Desde que a minha exegese vá com base na Bíblia, no contexto bíblico, tirar o conteúdo do contexto bíblico. A terceira divisão, eu vou colocar confiar. Lê de novo, minha irmã. Confiar em Deus. Confiança. Confiança, né? E digo-vos que todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas quem me negar diante dos homens será negado diante dos anjos de Deus. E a todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoada. Mas ao que blasfemar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado. E quando vos conduzirem às sinagogas, aos magistrados e potestades, não estejais solícitos de como ou do que haveis de responder, nem do que haveis de dizer, porque na mesma hora vos ensinará o Espírito Santo o que vos convenha falar. Obrigado. Eu tenho uma palavra que eu uso para mim a respeito das coisas que eu posso ou não posso fazer. De certo, eu tenho muitas pessoas que falam bastante a meu respeito. Amém. Mas, olha só, a minha oração principal é: isto muda a minha fé? Tocar bateria muda a minha fé? Ir a um casamento de um parente católico muda a minha fé? O que muda a minha fé? Então, eu tenho muito cuidado com a minha fé, muito cuidado com a minha fé. Eu sou um cristão e o cuidado do cristão é estar sempre se policiando, verificando o que muda a sua fé. Porque eu confio no Deus que cuida de mim. Mas será que eu posso confiar em mim mesmo? Você pode confiar em você? Você pode confiar em você? A palavra diz: maldito é o homem que confia no homem. Maldita é a pessoa que confia em si mesmo. Eu tenho que tomar cuidado com a minha fé. Cuidado com a minha fé. Em quem eu confio? Eu tenho que me acautelar para não ser enganado pelos fariseus. Tenho que me acautelar para não me desviar do temor do Senhor. Eu tenho que me acautelar para permanecer santo. Confiar na minha qualidade de cristão. Confiar na minha fé. Se não muda a minha fé, não tem problema. O problema está em mudar a minha fé.
O pessoal está aí com medo de tomar vacina do coronavírus, dizendo que... Fake news, né? Dizendo que estão colocando um chip dentro da vacina, uma nanotecnologia, que é a marca da besta. Eu vou dizer para você uma coisa. Eu não acredito nisso. Porque a marca da besta só funciona naquele que consente, naquele que autoriza. Autorizar a vacina não é autorizar a marca da besta, coisa nenhuma, e nem existe isso. Eu confio na palavra de Deus. Eu confio na minha fé. E nada muda a minha fé. Se mudar a minha fé, se me convencer de outra, aí sim. Mas, até hoje, Deus é Deus. Eu acredito nele. Então, não posso confiar em outras coisas a não ser na palavra de Deus e naquilo que eu realmente acredito. Subtópico. Veja, eu não usei texto bíblico para isso. Estou dentro do Lucas capítulo 12, de 8 a 12. A palavra diz: tome cuidado. Tome cuidado também em confiar nos outros. Tome cuidado em confiar nos outros. A gente lança toda a fé em uma pessoa e ela decepciona. Como cristão, eu não posso andar confiando. Ah, mas o pastor disse que é de Deus, tal. Oh, meu irmão, está na Bíblia. Está na Bíblia. É de Deus, está na Bíblia. Tá na... Você viu na Bíblia, foi o pastor que falou, mas está na Bíblia, o pastor mostrou na Bíblia que é de Deus. Não, porque o pastor falou que eu tenho que tomar posse da palavra. Meu irmão, olha, confia em Deus. Não é no pastor. Confia na sua fé, naquilo que você acredita, meu irmão. Você é precioso para Deus, nós já vimos. Por que você vai lançar sua fé nos outros? Cuidado com isso. Cuidado com a confiança nos outros. Jesus Cristo diz, versículo 1, acautelai-vos do fermento dos fariseus. Tome cuidado. Terceira subdivisão. Confie, meu irmão, somente no Espírito Santo. Espírito Santo, que está agindo entre nós. Ele é que nos fortalece, nos convence, nos reveste e cuida de nós. Não confie em você mesmo como um egoísta. É isso que eu quero dizer, tá? Confie em você mesmo naquilo que você acredita, na fé em Deus. Não confie nos outros. Confie no poder do Espírito Santo, que ele tudo convence, que ele tudo age. Estamos caminhando aqui para o encerramento. Ok, eu fiz a divisão 1, hipocrisia. Falei da falsidade, do esconder de Deus as coisas. Falei a respeito de fofoca. Eu fiz a divisão 2, temor a Deus. Temor a Deus. Ter cuidado da vida espiritual e do valor que você tem para com Deus. Agora eu fiz a divisão 3, confiar somente em Deus. Tome cuidado com a sua fé. Não confie nos outros. Deixa o Espírito Santo agir na sua vida. Ok, então eu dividi meu sermão expositivo em 3 divisões. Agora eu parto para a conclusão. Eu outra vez digo: leia a Bíblia, leia, releia, leia, releia, leia, releia, releia e leia. Estude a sua igreja. Veja a necessidade dela. Ore.
Depois que você estudou, fez uma exposição de motivo dentro do contexto, de onde você tirou a ideia principal, o tema, e você explicou nas divisões e subdivisões seu tema, você vai fazer uma conclusão lógica dentro daquilo que você já pregou. Porque o crente não pode agir com hipocrisia, tem que ter cuidado, porque o crente tem que ter temor somente a Deus, tem que ter cuidado e não se desviar, porque o crente tem que confiar somente em Deus. Você vai concluir numa conclusão lógica. Dentro dessas divisões, você pode usar exemplos, ou, por exemplo, contar uma ilustração, uma história, mas não pode ser longa e nem pode se desviar do contexto. Quando você for fazer a conclusão, você tem que fazer a conclusão daquilo que você pregou. Não pode fugir do contexto, não pode sair do contexto e não pode acrescentar nada que você não tenha pregado. Ok? E depois da conclusão, ela encerra também o sermão com o apelo. Apelo. O apelo é assim. Pregou o sermão todo, você teve a ideia exposta, ok? Agora você parte de uma situação negativa. Irmão, você está doente. Deus é a cura. Da situação negativa para uma situação positiva. Você está em pecado. Deus concede o perdão. Você está desesperado. O Espírito Santo é o teu consolo. E você vai fazer um apelo sempre levantando a pessoa espiritualmente. Mostrando o que Deus quer para ela. O que Deus tem para ela. Do negativo para o positivo. Você está triste, caído, sobrecarregado. Deus leva o teu fardo, te levanta e te sustenta. Sempre passa do negativo para o positivo. Eu costumo, em tudo que eu faço, eu ensino, eu costumo fazer sempre o exemplo da redação do Enem. Para deixar mais claro, uma redação de um sermão. Na redação do Enem, por exemplo, ela dá um tema diverso, um tema complicado. Normalmente é bom acompanhar jornal, telejornal, ler bastante, o noticiário do ano, anuário. Porque no final do ano, quando tem o Enem, eles vão dar um tema dentro daquele contexto do ano. Um contexto contemporâneo. Normalmente é assim. Né? Então, para a pessoa desenvolver o conteúdo daquela redação. O sermão não deixa de ser uma redação. Uma homilia bem estruturada. Isso aqui é o esqueleto da homilia. O conteúdo, a carne, você vai colocar explorando o contexto bíblico. Então, na redação do Enem, por exemplo, tem um tema que é dado para você e você tem que saber interpretar texto. A primeira coisa que o pastor deve saber é a interpretação de texto. Ter noção de interpretação de texto. Porque tudo o que ele tem que falar está no tema da redação que foi dada. Tira do tema um título. O assunto é o tema. Mas tira do tema um título, dá um nome. Né? O ser humano nasceu, mas ele tem que ter um nome. Depois que você tirou o título, faz uma introdução lógica daquilo que você vai falar. Uma introdução lógica daquilo que você vai falar. Se você não tem a introdução ainda, deixa a introdução para o final, deixa o espaço ali na sua redação para você fazer a introdução. Porque depois que você desenvolver todo o conteúdo em cima do tema, fica fácil você introduzir aquele assunto que já está completo. Então você tem o tema, já colocou o título, tem a introdução. Então você agora vai desenvolver a tese da redação. A tese da redação é a defesa daquele tema. Por que existe aquele tema e o que ele quer dizer. Quando você conclui essa tese, você vai desenvolver uma antitese ou uma antítese daquilo que você falou de positivo do tema da redação.
Você vai mostrar que tem um lado negativo também. E quando você mostrar a antítese, você vai fazer o quê? Uma conclusão da introdução, tese e antítese. Ou antitese. E a sua conclusão tem que ser lógica e ela tem que levar a um entendimento claro da ideia do tema exposto. E não somente isso, tem que encerrar sua redação sempre com uma solução. Você tem que dar uma solução para o problema. A solução no sermão, no caso, é o apelo. A solução para a vida de uma pessoa. É Deus. Tem que apelar para a pessoa aceitar a Deus. Assim você fecha o sermão, seja ele expositivo, temático ou textual. Nós já temos aí os vídeos lançados na internet. Você pode acessar lá na página da Comunidade Close, na web, está no Instagram, está no Facebook, está no YouTube, não é? Está também no Facebook do pastor Joseval Roca de Oliveira. Você pode acessar e ver esses estudos e mais os conteúdos que a Comunidade Close está desenvolvendo. Pesquise lá, Comunidade Close. Se você gostou, vai lá, dá uma curtida, um positivo, compartilha, né, desses estudos, porque a nossa intenção é apenas ajudar os pregadores leigos, pastores iniciantes, a melhorar o sermão que faz na sua igreja. Que Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo. Estaremos aqui trazendo para vocês um curso, né, aprendendo a elaborar e pregar um sermão bíblico. Até a próxima.